Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, na luta pela liberdade contra as imbecilidades, as estupidezes, as violências, pela democracia sempre. O assunto de hoje é a polícia militar, a polícia da ditadura. Há coisas na vida que a gente não esquece. Às vezes uma frase dita, uma palavra, por uma avó, por um amigo, por um pai, por um irmão, acompanha a gente até o fim da vida. Que é o caso da frase dita pelo carpinteiro nosso, do Teatro Vila Velha, na Bahia. Ele morava em frente ao mar, no Rio Vermelho, e se dava com os pescadores do local. Chico de Paula era o nome dele. E um dia o barco virou e um pescador morreu, e foi comido pelos peixes. O corpo apareceu todo comido pelos peixes. Foi um escândalo, os pescadores todos revoltados, tristes. E ele disse aos pescadores: todo dia a gente come peixe, no dia que o peixe come um de nós, fica todo mundo apavorado. Filosofia popular. A mesma coisa se dá com a polícia militar, a polícia da ditadura. Quando eu chamo a polícia da ditadura, porque a polícia militar é quem mais mata no Brasil. Nem o tráfico chega a matar tanto quanto a polícia militar. Nem o tráfico chega a desrespeitar tanto o cidadão quanto a polícia militar. Ela mata desde Dom João VI. Foi criada em 1808 por Dom João VI com o nome de Guarda Real para proteger e servir. Esse era o lema. Proteger e servir a elite do atraso, a corte. Embora ela já existisse antes, no século XVIII, em Minas Gerais, com o nome de cavalaria, cavalaria militar. Servia para perseguir a cavalo os escravos fugidos e, naturalmente, matá-los, prendê-los, torturá-los, fazer tudo isso. Essa é a origem da polícia militar. E a polícia militar vem através dos séculos, mostrando exatamente a quem ela protege e serve. Há 58 anos atrás, salvo engano, há 53 anos atrás, no dia 28 de março de 1968, a polícia militar entrou no restaurante universitário do Calabouço disparando a metralhadora e matou o estudante Edson Luiz, que não tinha nada a ver com o movimento estudantil. Era um menino pobre que veio do Pará para estudar no Rio de Janeiro, tinha acabado de chegar no Rio e foi morto a tiros de metralha, em plena ditadura militar, pela polícia militar. Há alguns anos atrás, a polícia militar matou a minha sobrinha neta de 7 anos de idade com um tiro de fuzil. Ao meio-dia, na porta da creche, estacionou o carro atrás do carro da mãe da menina e disparou sem quê nem para quê. Num carro onde tinham 2 crianças, meus 2 sobrinhos netos. A menina foi atingida por um tiro de fuzil e morreu na hora. Então eu posso falar de cadeira, eu posso falar de moto próprio. É uma polícia assassina. Por que disparou? Ninguém sabe até hoje. Depois saíram gritando: tem criança, meu Deus, que horror! Por quê? Porque além de ser uma polícia totalmente despreparada, mal orientada, foi transformada durante a ditadura em força auxiliar do Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro também não canta conversa, não. Se for preciso matar compatriotas, a ordem de disparar sobre seus irmãos brasileiros é dada com a maior frieza. Eu vi isto no dia 31 de março, dia 1º de abril, mais precisamente, na Cinelândia, os tiros disparados de dentro do clube militar, lá de cima do andar do clube militar, sobre o pessoal que estava na calçada na Cinelândia. Pouco importando se estavam matando civis ou não. E também em 68, houve a Sexta-feira Sangrenta, quando o Exército interferiu numa manifestação na Central do Brasil. E eu vi pessoalmente dezenas de corpos de pessoas mortas estendidas no chão. É um exército que não tem nenhum pejo de disparar sobre sua própria população. E a polícia militar, há século, segue exatamente este caminho. Agora um policial militar surtou na Bahia, começou a disparar para cima,
Chegaram os reforços militares, ele atirou em cima, há um vídeo, ele atirando diretamente em cima dos reforços e foi abatido dentro do seu surto psicótico. Foi abatido talvez porque é uma polícia despreparada, que não sabe atirar para penalizar apenas, para imobilizar, que não sabe dominar a situação, que age exatamente como força homicida. Todo dia a gente come peixe, o dia que o peixe come a gente fica escandalizado. Há quantas décadas, há quantos séculos a polícia militar vem matando a população civil? E nenhuma Bia Kicis sai em defesa disso. A deputada Bia Kicis chegou a publicar no Twitter dela a revolta e a indignação dela pelo assassinato do PM na Bahia. Mas eu nunca vi esta deputada revoltar-se com o assassinato diário de jovens negros da periferia pela polícia militar em todo o Brasil. Eu não vi nenhum pronunciamento dessa deputada quando do massacre de Paraisópolis, onde quase uma dezena de jovens foram massacrados pela polícia militar. É um moto contínuo o número de homicídios e assassinatos de desrespeito à cidadania levado a cabo por uma polícia militar mal orientada para o homicídio, para a matança indiscriminada. E aí vem um escândalo formado. Não à toa, de repente, não mais que de repente, surge no Twitter, vai parar nos Trend Topics, Rui Costa genocida. O governador da Bahia passa a ser chamado de comunista genocida. Uma enxurrada de mensagens no Twitter, levando esse assunto aos Trend Topics, denunciando que o PM foi assassinado por ordem do governador da Bahia, Rui Costa. É o gabinete do ódio, a máquina do ódio funcionando. Como bem disse no seu livro a jornalista Patrícia Melo Campos, e há uma entrevista dela com Porchat no Instagram, do que ela sofreu quando ela fez uma reportagem sobre fake news nas eleições de 2018. Em menos de 5 minutos, a caixa dela do Twitter, a caixa dela de mensagens, estava entupida de impropérios, de palavrões, de vergonha. Não dá tempo, não é possível, é uma máquina de ódio, realmente. Vocês não tenham dúvida disso. São os robôs, é a máquina preparada. Mas vamos voltar um pouco atrás. Durante seu mandato como deputado estadual, Flávio Bolsonaro homenageou 23 policiais militares condenados por crimes diversos. 23. Era hábito dele. Ele deveria ser chamado talvez a rainha da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 23. Ele homenageava, o sujeito era condenado. Ele homenageava, o sujeito estava envolvido em crime. Uma das últimas delas foi a homenagem da medalha Tiradentes, que é a melhor medalha, a maior medalha do estado do Rio de Janeiro, uma honra que só deve ser concedida a grandes personalidades. E ele concedeu essa medalha Tiradentes, amando do pai dele, Flávio, amando do pai dele, o Jair Bolsonaro, ao miliciano Adriano Nóbrega, que foi fuzilado no Nordeste. Como se não bastasse, em seguida, condecorou e homenageou também o sucessor no crime do miliciano Adriano Nóbrega, que agora me foge o nome. Esta relação da família Bolsonaro com a milícia e com a polícia militar criminosa já vem de longa data, de muito longa data. E o trabalho que é feito subrepticiamente para amotinar a polícia militar, para infiltrar, para transformar a polícia militar na polícia da Gestapo do governo Bolsonaro, é claríssimo. Bolsonaro, no outro dia, foi à formatura de soldadinhos da polícia militar. Quando um presidente da República vai visitar formatura de soldadinho de polícia militar num quartel de periferia? É para fazer média exatamente com a sua base policial militar. A sua base que dizem, a boca pequena, está preparando um golpe através da polícia militar. Sedição da polícia militar. Há quem duvide. Eu só acredito vendo, mas estou vendo cada vez mais isto avançar. E é exatamente quando você lê as mensagens no Twitter sobre a morte do soldado da Polícia Militar assassinado por seus colegas de farda. Quer dizer, todo dia a gente come peixe. O dia que o peixe come alguém é um escândalo. Todo dia a Polícia Militar mata civis no Brasil.
distrata pessoas, usa de violência contra mulheres, crianças, grávidas, arrasta a mulher grávida por mais de 2 quilômetros atrás de um carro da Polícia Militar pelo meio da rua, com as pessoas gritando para parar e eles não param. São homicidas profissionais. São orientados para trabalharem desta forma. E aí quando você abre o Twitter, estão lá nas mensagens, solicitando, informando, dizendo que a Polícia Militar da Bahia deve entrar em motim contra o governador. E há mensagens pedindo motins das polícias militares em todo o Brasil. Chega! É a hora dos policiais militares se levantarem contra os governadores que são contra Bolsonaro. Vocês imaginem que isso vem sendo cevado, cultivado. Quem não lembra, quem não se esquece, digamos assim, do motim da Polícia Militar do Ceará, que teve apoio claro de Bolsonaro. Agora estão pedindo um motim da Polícia Militar da Bahia. E é claro, existem militares bolsonaristas, policiais militares bolsonaristas da Polícia Militar que estão insuflando a base militar para entrar em motim. E estes twitters, essa máquina de ódio que vem, não de pessoas, não dá tempo de ser tão rápido uma reação, chamando de genocidas exatamente aqueles governadores que se posicionam pelo lockdown, que se posicionam contra Bolsonaro. E são mais ou menos uns 20. Se você convoca um motim da Polícia Militar em vários estados, e eles ocorrem, por exemplo, em 3, 4, 5 estados, que basta 3, mas vamos dizer 5 estados da Federação, motins da Polícia Militar, é motivo suficiente para o genocida decretar o estado de sítio que tanto deseja. E é a partir da polícia da ditadura, e quando eu digo polícia da ditadura, porque ela sempre foi uma polícia de classe. Eles são os cossacos brasileiros. Sempre estiveram a serviço primeiro do reino, depois do império e depois das oligarquias e dos poderes latifundiários, industriais do Brasil, contra o povo brasileiro, sempre reprimindo e matando o povo brasileiro, protegendo e servindo a elite do atraso. É a polícia da ditadura de classe, por isso que eu digo que é a polícia da ditadura. Ela não chega a ser como um exército, ela não precisa o exército na frente, ele já tem uma força paramilitar auxiliar dele que ele manda, que ele comanda, que ele se respalda, que com fuzis, carabinas, metralhadoras liquidam qualquer manifestação popular. Se for necessário, o exército entra, como está entrando na Birmânia. A gente está assistindo na Birmânia, na República de Mianmar, uma coisa selvagem. O exército de lá matou mais de 100 de cidadãos. Deu um golpe militar e quem protesta é morto. Alguém tem dúvida de que nós temos o mesmo nível civilizacional, social que Mianmar, que a Birmânia? Alguém tem dúvida de que o exército brasileiro é capaz de fazer isso com a população brasileira? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida e volto mais uma vez chamando a atenção dos militares honestos, dos militares que querem servir a pátria, a Constituição e a soberania, para que evitem esse morticínio. Porque haverá de chegar um momento em que isto pode acontecer. E mais uma vez nós teremos aquele exército que fez a Sexta-feira Sangrenta em 1968, com dezenas de mortos na Avenida Presidente Vargas, em frente ao quartel, em frente à Central do Brasil. Eu vi com meus olhos caídos no chão. Não deu para contar. A imprensa sequer noticiou o número de mortos, sequer fotografou os mortos. Eu vi. Então esta é a polícia da ditadura. Mesmo em tempos de democracia, não podemos deixar de pensar que vivemos numa ditadura burguesa, uma ditadura de classe. É sempre uma ditadura de classe. A democracia burguesa vai até a página 8. Dali em diante, quem manda são os poderes do dinheiro, do capitalismo, da burguesia. É por isso que eu estranho quando vejo partidos ditos comunistas, socialistas, nos seus slogans de aniversário dizerem "Viva a vida! Viva a democracia!". Que democracia? Se não colocar lá "Viva o socialismo" e "Viva a luta do povo brasileiro", "Viva a luta dos trabalhadores", não é partido comunista,
deixou de ser. Ficou igual o Partido Novo, o MDB ou qualquer outro. Porque a luta diária nossa não fica somente na luta pela vida. Pela vida é uma coisa abstrata, a luta pela vida. Era melhor que fosse a luta pela vacina, diz mais claramente do que a luta pela vida, do que viva a vida. Viva a vida! Ah, viva a vida parece propaganda de desodorante ou de carro de concessionária, carro zero. Viva a democracia! Que democracia! É obrigação de cada um que tenha consciência política denunciar permanentemente a ditadura de classe que vivemos e a democracia burguesa, que é uma conquista dos povos, mas que a gente quer mais, a gente quer além, a gente quer a democracia do povo, a gente quer a democracia popular, a democracia dos trabalhadores, e não a democracia dos banqueiros, dos grandes comerciantes, dos latifundiários, do agronegócio. Por isso que eu digo que é a polícia da ditadura. E volto a lembrar o velho Chico. Todo dia a gente come peixe. O dia que o peixe come um de nós, fica todo mundo escandalizado. Todo dia a polícia militar mata civis e brasileiros. O dia que a polícia militar mata um dos seus próprios, um escândalo ou não. Ou apenas o gabinete de ódio disparando mensagens e fake news. Eles não desmontaram isso. Eles continuam preparados. E 2022 vai ser muito pior. Este gabinete de ódio, essas mensagens, esse domínio da web, da internet. E a esquerda ainda não se preparou para isto. O próprio presidente Lula domina muito pouco as redes sociais. Haja vista o seu Twitter. O número de seguidores é muito pequeno porque as pessoas sabem que não é Lula que faz aquele Twitter, enquanto o Bolsonaro faz live e ele mesmo publica os Twitters. A gente precisa avançar muito na luta se a gente quiser derrubar a ditadura de classe, ou ao menos impor regras à democracia burguesa. Até lá estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.